Olá, pessoal, tudo bem? Professor Alex Mendes, dos Mentores Cursos. Bem, nossa aula de hoje, dedicada ao concurso para a Câmara Municipal, do cargo 7, assistente generalista. Como é bem sabido por todos, esse concurso ele foi realizado no mês de junho de 2023, mas foi feita a reaplicação, ou será realizada a reaplicação da prova em 30 de julho, né, de 2023. Este aulão de hoje está direcionado para o edital no que diz respeito ao regimento interno. Também é sabido que na prova aplicada pela FUNCERN, apenas uma questão de regimento interno, que diz respeito ao primeiro secretário, foi abordada. Um tema bem pobre, né? O tema não, mas a abordagem do tema foi pobre, e a gente vai tentar aqui desmistificar, né? Tentar desembaraçar essa questão do regimento interno, que é um tema bem complexo. E digo complexo porque ele tem várias informações, né? Você tem que se debruçar sobre o tema. Então, o que nós vamos fazer para você entender? Né? A nossa aula de revisão de regimento interno, ela será dividida a cada 5 questões. Por que isso? Porque a gente fala com calma, com tranquilidade, o colega tem condições de não ficar com aquela aula maçante de 1 hora e meia. Perfeito? Então, a gente vai bem devagar, bem tranquilo, e a gente vai abordando o tema de uma maneira que todos possam acompanhar, claro, né? A nossa função dos mentores cursos é que você seja aprovado e classificado dentro do número de vagas para esse cargo de assistente generalista, tudo bem? Chamo Alexandre Mendes, né? Todos me chamam de Alex Mendes, sou dos mentores cursos, e se tem uma coisa que eu posso dizer, né? A gente tem feito durante esses anos de mentores cursos várias aprovações, né? Cansei de ir à posse de vários cargos públicos, né? Dos colegas. Então, vamos aqui bem devagarzinho, tá ok? Então, vamos iniciar? Vamos lá. Essa aqui é uma questão típica de FUNCERN. Lembrando, né, pessoal, é claro que a FUNCERN, ela não tem, fora esta questão que caiu na aplicação da prova, né, uma única questão de regimento interno. Então, essas questões que trago de regimento interno são questões, né, bem debatidas no âmbito de cargos públicos, não é isso? E a finalidade dessa é adequar, né, o tema dentro do proposto pela banca. As questões da banca FUNCERN, com todo respeito, são simples, né? E antes da gente iniciar propriamente dito, lembrando, né, venha para a nossa revisão no dia 24, que é na segunda-feira, estarei com constitucional e administrativo para o regimento interno. Na última revisão, acertei todos os itens, ou seja, tudo aquilo que foi abordado no meu primeiro ciclo de aulão estava na prova do regimento interno. Quem estudou conosco fechou a parte específica. Tivemos vários alunos, né, que fecharam a parte específica. Tudo bem? Então, diz lá a primeira questão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da Câmara Municipal de Natal, o uso da sede da Câmara é vedado. Bom, então aqui, né, o que ele está querendo dizer aqui, né, o que ele está querendo dizer aqui é o que é proibido, né? Então a gente sabe que o regimento interno ele é largo, ele é abrangente, mas vamos ver lá. Realização de conferências de natureza política, tá certo? Na verdade, o vereador, né, ele é representante, né, do povo na Câmara Municipal ou na Câmara de Vereança, né? Realização de palestras cultural, várias atividades, né? Inclusive tem lá uma das proposições são as moções, né? São aquelas proposições que visam, né, elevar a cultura do município, né? São feitas propostas para que possam ser dados certificados, diplomas, né, para o cidadão comum e o cidadão também que desenvolve aspectos culturais. Realização de audiência pública com a sociedade civil, tá certo? A sociedade civil também pode participar, tem essa possibilidade, né? Está inscrita dentro do regimento interno. Bom, reuniões de empresários para tratar de assuntos privados. Pois bem, as reuniões de empresários para tratar de assuntos privados,
elas não são, embora, né, os empresários eles tenham, né, uma parte na atividade econômica do município, do estado e também da federação, aquele não é o local para tratar de assuntos privados. Assuntos privados, eles tratam lá dentro das empresas dele. Então, essa questão aqui, né, fechamos como sendo a proibição. E por que proibição? Ah, você poderia me perguntar, Alex, a gente não pode levar, os empresários não podem levar alguma pauta? Bem, se o empresário levar uma pauta para a Câmara Municipal, não tratará de assuntos privados, né? Tratará de assunto da coletividade, né, gente? Tratará da coletividade, não tratará de assuntos privados. Até porque aquela casa, ela trata da sociedade civil. E o empresário está integrado dentro da sociedade civil, mas para assuntos que diz respeito à coletividade. Tá beleza? Pois bem, a segunda questão diz assim, o regimento interno da Câmara Municipal de Natal preceitua que as deliberações em plenários devem ser decididas, né? Bom, então aqui ele quer saber as deliberações. A gente tem as deliberações por maioria simples, a gente tem por maioria absoluta, deixa eu botar aqui, e maioria qualificada, né? Aqui fica fácil, né? Aqui é 2/3 dos membros da Câmara. Perfeito, maioria qualificada. Na maioria absoluta, compreende mais da metade. Caramba, um instante, por favor. Compreende mais da metade dos vereadores, né? A gente sabe que os vereadores são 29 vereadores. Então, mais da metade, né? Metade não dá para dar 14,5, né? Então, mais da metade, 15. Né? Bom, depois a maioria simples, né? De acordo com o regimento interno, é o maior resultado da votação dentre os vereadores presentes. Então, dentre os vereadores presentes, né? O maior resultado da votação. Então, bem simples. O maior resultado da votação dentre os presentes, mais da metade, né, dos membros da Câmara e 2/3. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: as deliberações em plenário devem ser decididas de que forma? Já está aqui, ó. Maioria absoluta, né? Compreendendo esta, aqui compreende, né? Compreendendo esta, que compreende mais da metade dos membros da Câmara. Então, as deliberações em plenário são decididas por maioria absoluta, compreendendo esta situação mais da metade dos membros da Câmara, né? Então, letra A, né, de amor. Tudo bem? Vamos lá. Aí aqui ele bota a maioria absoluta, mas repare que ele coloca 2/3, né? E aí seria maioria qualificada. Aí ele bota presentes ou ausentes, né? Tem que estar presentes a sessão. Depois ele bota maioria qualificada, né? E aí aqui, como ele bota mais da metade da totalidade do número de membros de vereadores, aqui não é maioria qualificada, né? Aqui é maioria absoluta. E por último, maioria qualificada, compreendendo esta mais da metade, mas ele bota a palavra ausente, mas mais da metade não é maioria qualificada, é maioria absoluta. Tá certinho, gente? Então, veja, bem tranquilo, uma questão cai sempre. Eu fiz um apanhado dessas questões nas bancas. Esse é o tipo de questão que sempre cai. Causou-me até estranheza, né? Espanto a FUNSERN, né, não pedir uma questão dessa. Né? Falou lá de correspondência do primeiro secretário da Câmara. Tudo bem? Então, primeira questão, né? Letra D. Segunda questão, letra A. Vamos para a próxima questão. Bom, é assegurado ao vereador. Bom, essa questão aqui, quando eu me deparei com ela em várias provas de concurso público, também me chamou a atenção, que é a participação, né? Essa participação aqui, peço perdão, está aqui no artigo, salvo outro juízo, o artigo 57, né, do regimento interno da Câmara Municipal de Natal. Bom,
Então, de lá, é assegurado, então é permitido, né, ao vereador A participar e votar de todas as discussões e deliberações do plenário, ainda que tenha interesse. Gente, ele não pode participar de todas as deliberações, por quê? Porque ele pode, de acordo com o regimento interno, não participar de mais de 3 comissões. E, na verdade, as comissões permanentes, nós temos 12 comissões permanentes. E ele não pode votar, por exemplo, em comissão que ele não faça parte. Então, por exemplo, ele pode discutir, ele pode sugestionar, mas ele não pode votar. Então, pegadinha, hein? A gente já falou de comissões permanentes, não pode participar de mais de 3, ele pode, daquelas que ele não participa, ele pode participar, etc., mas ele não pode votar. Isso é importante. Né? Apresentar proposições que visem, né, que tenham direito, que dizem respeito ao interesse coletivo na matéria de iniciativa do poder exclusivo. Ó, aqui, gente, pô, com todo respeito, a própria questão já exclui, né? Exclusiva do Poder Executivo. Se é a proposta do Poder Executivo, como é que ele vai fazer proposições? Ele pode até modificar ou tentar modificar com o âmbito da Câmara, mas, se for exclusiva do Poder Executivo, não pode. Votar na eleição da mesa e das comissões. Tá certinho. Tá vendo? Ele pode votar na eleição da mesa, né? E das comissões. Espetacular. Tá aqui, C de casa. Vou sugerir medidas que visem o interesse coletivo nas matérias exclusiva da mesa. Então, aqui a própria questão ela já vai excluindo, olha, né? Aqui tem uma pegadinha, né? Porque a palavra está votar, né? Se fosse só participar, tá ok. Ele poderia participar de maneira perfeita. Inclusive, eu fiz algumas, né, situações, né, que dizem respeito a essa questão, né? Belezinha? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é bacana porque a gente sempre está vendo aí essa questão no que diz respeito às câmaras municipais. Então, item 1, letra D de dado. Item 2, C de casa, não é isso? Vamos voltar aqui um pouquinho. Não. Item 2, A de amor. Item 3, C de casa. Vamos para a questão número 4. Ah, essa aqui é legal. Né? No que diz respeito às sessões extraordinárias, assinale a alternativa correta. Aqui, né, ela fala da sessão extraordinária. Então, a sessão extraordinária poderá ser realizada em qualquer dia da semana, inclusive sábado, inclusive domingo, inclusive feriado. Duração dessa sessão, 2 horas e 30 minutos. Está de acordo com a mesma regra das sessões ordinárias. E aqui eu recebi, durante muito tempo, né, nas minhas aulas teóricas, perguntas sobre esse tema, sessão extraordinária. Eu até anotei aqui, fiz uma pequena anotação, porque o regimento interno ele tem 2 disposições, é o artigo 108, e logo depois ele tem no artigo 108, 113. Deixa eu ver se foi isso mesmo, 113, né? E muita gente fica com dúvida. E o que diz o artigo 108? Vou meter a ele. Ele diz assim: as sessões da Câmara Municipal serão ordinárias, as de qualquer sessão legislativa, realizadas às terças. Eu vou falar da sessão ordinária para depois falar da sessão extraordinária, para tirar essa dúvida. Realizadas nas terças e quintas-feiras, nos horários de 9h30 às 13 horas, nos meses de agosto, setembro e outubro. Então, nos meses de agosto, de setembro e de outubro, as sessões ordinárias, elas iniciam às 9h30, terminam às 13 horas, nas terças e quintas. Aí o artigo 113 diz: as sessões ordinárias terão início às 9 horas, com duração de 2 horas e 30 minutos, exceto, então, se a gente pegar o artigo 108, exceto nos meses de agosto, setembro e outubro. Tá? Porque todo mundo lê o artigo 108, mas não lê o artigo 113. O artigo 113 é a regra geral e o artigo 108 é uma exceção a essa regra geral. Tá? Para a gente iniciar. Né? Então, aqui ele começa assim:
O presidente da Câmara, então, só para a gente fazer esse fechamento, tá? Né? Quem é que pode convocar? Ele já está dizendo quem é que pode convocar, o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, né? Ele, o presidente da comissão, na verdade, o presidente da comissão poderá, né, solicitar uma sessão extraordinária, né? Mas ele faz a quem? Ao presidente da Câmara. Então, o presidente da comissão, ele solicita ao presidente da Câmara, né, em plenário, uma sessão extraordinária. Essa sessão extraordinária, ela tem 2 prazos, então o colega, às vezes, eles se confundem, né? A antecedência para os membros devem ser feitas, né, com 2 dias úteis. Antecedência mínima. Agora, a publicação, que é o que está escrito aqui na letra A, não é com 48 horas, é com 24 horas. Né? Até anotei aqui, né? É o artigo 125, parágrafo 2º. Né? O ato de convocação será publicado com 24 horas. Letra B, as sessões extraordinárias serão realizadas em qualquer dia e hora da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. Certinho, inteligência do artigo 125, parágrafo, né? 125, perdão, caput, cabeça. Letra C de casa. Durante a sessão legislativa extraordinária, a Câmara deve deliberar exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocada. O regimento interno, ele silencia no que diz respeito a isso. Mas, na verdade, ele está falando a palavra exclusivamente. Então, exclusivamente, ele já exclui qualquer tipo de matéria a ser debatida nessa sessão. E, por último, durante o recesso, a convocação da sessão legislativa extraordinária dá-se-á, dentre outras hipóteses, pelo prefeito. Não, na verdade, o prefeito não fala nada disso. Né? E a convocação para o recesso, ela pode ser até feita pelo prefeito, não da sessão extraordinária, mas de uma sessão em recesso, mas ela é solicitada ao presidente da Câmara, essa convocação para o recesso. E não é mediante ofício, é mediante solicitação. Repito, solicitação. Então, bem tranquilo, essas regrinhas, né? Tem que lembrar sempre sobre essa da sessão extraordinária. Ok? Então, não confundir o artigo 108 com o artigo 103, no que tange, né, a sessão extraordinária. Extraordinária. Tudo bem? Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Não deixei. Ah, deixei sim. A duração das sessões extraordinárias, elas têm a mesma duração das sessões ordinárias. 2 horas, né? E 30 minutos. Tá? 2 horas e 30 minutos. Tá beleza, pessoal? Bom, vamos lá? Então, a questão correta aqui, letra B, né? Então, número 1, letra D. Número 2, letra A de amor. Número 3, letra C de casa. Número 4, letra B de bola. E vamos para a questão número 5. E a gente encerra essa primeira parte da nossa aula de regimento interno. E diz assim, relativo ao tema da disciplina dos debates, né? Debates, né? Como tal preceitua no regimento interno da Câmara Municipal, o vereador pode participar dos debates e trabalho das comissões, de que não seja membro sem direito a voto. Aqui outra questão do artigo 57. Vejam, eu coloquei 2 questões, não. Eu coloquei questões que são sempre abordadas em prova de concurso público. Falar sobre matéria vencida, né? Falar sobre matéria vencida, o nome já está dizendo, a matéria foi vencida. Ultrapassou o prazo. Eu costumo dizer, quando eu leio esse tipo de questão, eu lembro sempre do curso de Direito. Dormientibus non securitius. O direito não socorre aqueles que dormem. Né? Se ultrapassou o prazo, né? E outra coisa, desviar-se da matéria em debate. Isso aqui é uma questão que a gente sempre assiste, principalmente no Congresso Nacional, quando, por exemplo, repito, lá o indivíduo, lá o parlamentar, ele se desvia da matéria de debate. Na verdade, ele não pode fazer isso porque
Se ele se desviar, alguém vai dizer, a matéria em debate não é essa. Tá certo? Então, questão número 5, letra A, de amor. Tá beleza? Então, a gente vai fazer uma pequena pausa e retorna em seguida para dar continuidade ao nosso aulão de regimento interno. Tá bom? Aguardo, volto já. Olá, galera, tudo bem? Professor Alex Mendes, dos Mentores Cursos. Vamos dar continuidade ao nosso aulão de revisão para a prova de assistente generalista, cargo 7 da Câmara Municipal de Natal, a ser aplicada pela banca FUNSERN. Né? Então, vamos lá. Então, a próxima questão diz assim: assinale a alternativa correta no que se refere à eleição da mesa. Aqui tem umas pegadinhas nessa questão, viu? Inclusive de acordo com o nosso regimento interno. Bom, conforme disposto no regimento interno de Natal, de lá a eleição da mesa da Câmara e de seus substitutos, bem como o preenchimento de qualquer vaga será feito por maioria absoluta de votos em votação nominal aberta. Está descrito no artigo 13, combinado com o artigo 4º do regimento interno. Tá certinho. Vamos lá. Próxima questão diz assim: não atingida a aprovação por maioria relativa, então aqui já começa, a maioria é absoluta, né? Qualquer cargo no primeiro escrutínio, a legislação, o regimento interno não fala nessa primeira votação, né? Face-á na seção seguinte, ela também não diz isso, ela diz o seguinte, que caso não tenha obtido a maioria absoluta dos votos, os dois mais votados, ou chapas mais votadas, será feita uma eleição seguinte, e caso havendo empate, o mais idoso. Ele não fala na sessão seguinte, ele fala um escrutínio, né? Escrutínio logo depois, logo após. Até peguei aqui, está no artigo... Cadê, meu Deus? Deixa eu ver se eu botei aqui. Tá aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu fiz esse recorte, né? Mas cadê aqui essa questão? Espera aí, que eu já vou dizer agora. Né? A votação. Está no artigo... Tá artigo 13, com 4, mas ele diz aqui. Espera aí. Está aqui, artigo 12, na verdade nem 13, 12, né? É 12, 13, 14, ele diz lá. Não sendo alcançada, só para a gente fechar isso aqui, porque às vezes o colega lê lá, né? Mas não sendo alcançada a maioria absoluta por qualquer dos candidatos ou chapas, se procederá a um segundo escrutínio. Então, ele não fala na sessão seguinte. O que dá a entender é, não sendo alcançada naquela primeira votação, faz-se logo um segundo escrutínio, com os dois mais votados ou as chapas. E caso haja empate, né? E aí como é que é feito? E isso aí é importante, que muita gente erra. Essa primeira votação é maioria absoluta, né? Mesa diretora e seus substitutos. Mas em relação a essa questão, quando houver o segundo escrutínio, é feito por maioria simples. E você já sabe que maioria simples é o número de vereadores, a maior votação dos presentes. Então, a primeira votação é a maioria absoluta. Nesse empate, é feito por maioria simples. Ele continua dizendo, decidindo-se a eleição por maioria simples, e em caso de empate, é o presidente, né, eleito, o candidato, ou a chapa, né, cujo presidente seja o vereador mais idoso. Então, tomar muito cuidado com isso. A primeira votação está no artigo 12, a eleição da mesa e substitutos, bem como preenchimento de qualquer vaga, será feito com maioria absoluta em votação nominal aberta. Mas, caso haja assim, empate, né, dos vereadores ou de chapas, ele é feito com maioria simples, e, caso haja empate, aquela comissão cujo presidente seja mais idoso é que vai ser votada. Bom, a eleição para a mesa sucessora, para a mesma legislatura, e, na verdade, não se contempla essa questão, porque o artigo 14 diz a eleição da mesa diretora e seu substituto para os 2 últimos anos de legislatura, sessão legislativa do 3º ano e sessão legislativa do 4º ano, acontecerá, aí ele diz, em sessão especial a ser realizada na primeira quinzena de dezembro de 4º período legislativo, que significa o 2º ano de legislatura. Né? Primeira sessão do 1º ano, segunda sessão do 2º ano, terceira sessão do 4º ano. Então, no 2º ano, a eleição é feita para o 3º e 4ª legislatura.
Através de nominação aberta, tranquilo, e a posse ocorre no 1º de janeiro do terceiro ano, que significa a terceira sessão legislativa. Então, não existe na primeira sessão ordinária do término do mandato dos seus membros. Né? Próximo, será considerado eleito para o cargo da mesa em primeiro escrutínio. Repito, eu gosto do português, né? Repito, eu gosto sempre do português. Na verdade, não se tem essa expressão no regimento interno. E, como eu gosto de português, quando ele coloca entre vírgulas, significa que eu posso tirar as vírgulas, né? Porque a colocação entre vírgulas é para realçar o tema. Não existe essa expressão no artigo 12, 13 e 14. Belezinha? Então, tranquilo, né? Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Considerar-se-á vago qualquer cargo da mesa da Câmara Municipal quando? Por perda do mandato do vereador. Está certinho. Né? Essa regra está lá no artigo 28. Né? 28, ele diz lá, né? Ele diz perda do mandato do vereador, renúncia manifestada por escrito, né? Assunção naqueles cargos previstos no artigo 27, que é de secretaria, e, por último, pela destituição. Então, não existe essa possibilidade, né? Não existe essa possibilidade, porque esse afastamento pode ser até 120 dias, está no regimento interno, é o caso de licença médica, né? E ele for destituído por chefe do Executivo Municipal. Ele não pode ser destituído pelo chefe do Executivo Municipal. Essa destituição é um processo que corre dentro da Câmara Municipal. Então, restou perda do mandato do vereador. Perda do mandato do vereador, né? Renúncia por escrito, né? E, por último, pela destituição ou pela assunção dos cargos de secretaria. Questão número 8. Assinale a alternativa correta. Cabe ao presidente da Câmara Municipal de Natal, exceto zelar pelo cumprimento dos prazos regimentais de tramitação. Está dentro dele lá. Não pode fugir dos prazos regimentais. Ler em plenário o resumo da correspondência recebida pela Câmara, bem como as proposições oriundas do Poder Executivo dos vereadores. Aqui é exceção. Esse aqui é do 1º secretário. Essa questão ela foi perguntada de maneira diversa, né? Na prova da FUNSERN, que ela foi aplicada em junho, ele colocava isso na pergunta e ele queria saber de quem era a atribuição. Veja que eu peguei uma questão parecida com o que foi aplicada, né? Mas atinente ao presidente da Câmara. Zelar pelo prestígio e decoro da Câmara Municipal. Também está certo. Encaminhar as conclusões e pareceres das comissões especiais. Também está certo. A única exceção, letra B de bola. Né? Questão 9. A respeito das comissões da Câmara Municipal, assinale a alternativa correta. Bom, ele quer falar sobre as comissões. Então, a gente vai começar a falar das comissões, fiz até um anexo aqui para a gente tratar das comissões. Né? Bom, então, só para a gente lembrar aqui, né? Existem 2 tipos de comissões, as permanentes e as temporárias. São 12 comissões permanentes e 13 comissões temporárias, né? A lembrar as comissões temporárias, a especial de inquérito e a de representação. As 12, existem várias, né? Bom, quantos membros, isso aqui é importante, né? Quantos membros compõem as comissões permanentes? Né? 5 membros, com a exceção da Comissão Ética Parlamentar, que são 3 membros, e a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que são 7 membros. Regra geral, comissões permanentes, 5 membros, com a exceção da Comissão de Ética Parlamentar, né? Por 3 membros, e a Comissão de Redação, né? Legislação e Justiça, que são de 7 membros. Tudo bem? Então, bem simples essa questão, né? Bom, as comissões, né? Elas não são órgãos deliberativos compostos por agentes públicos concursados, né? É o artigo 41 que trata das comissões. Até coloquei aqui, né? As comissões permanentes, elas são de caráter técnico especializadas, transporte, mobilidade urbana,
né? Diversidade cultural, até coloquei aqui, assistência social, turismo, comércio, empreendedorismo, então tem nada a ver com agentes públicos concursados. As comissões permanentes são aquelas constituídas com finalidades específicas e transitórias. Na verdade, aqui são comissões especiais, né? Comissões especiais, tem nada a ver com comissões permanentes, né? Letra C, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final integra o rol das comissões permanentes, está certo. Inclusive, essa aqui, a composição são de 7 membros. E as comissões especiais, isso aqui é uma outra questão muito interessante, são aquelas que subsistem, ou seja, que elas permanecem através das legislaturas. E aqui, a legislação, no que diz respeito às comissões especiais, ela é bem clara, né? Eu até peguei aqui para fazer essa questão aqui, né? Cadê, meu Deus? Está cá. Cadê as comissões especiais? Finalidade, as temporárias como finalidade especial, né? Extingue ao término da legislatura, né? Quando são alcançado o fim que se destina, né? Aquela comissão foi criada, alcançou a finalidade, terminou. Ou ela é expirado o prazo da sua duração. Tem sempre que lembrar, eu coloquei aqui essa questão, os prazos para emissão de parecer das comissões, sejam permanentes ou sejam temporários. Regra geral, 5 dias. Excepcional, 15 dias. Né? 15 dias quando tratar de tramitação ordinária. 5 dias quando for em regime de urgência. Perfeito? Então, 5 dias, urgência, 15 dias, tramitação ordinária, comissões permanentes, temporárias, as temporárias especiais, e as de representação, né? As especiais de inquérito e as especiais de representação. E, por fim, a questão 10, para a gente terminar essa segunda parte, né? Compete às comissões permanentes, em função da matéria de sua competência. A gente acabou de ver que as comissões permanentes, elas dizem respeito, né? Repito, elas dizem respeito a assunto técnico especializado, controle, fiscalização, inclusive de entes da administração indireta. Requisitar o comparecimento dos membros do Ministério Público para prestar informações. Gente, lembre sempre que direito, requisitar é uma ordem. E a Câmara Municipal não pode, né, requisitar o comparecimento. Ele pode até convidar a autoridade para audiência pública, mas requisitar não. B, realizar audiências com entidades da sociedade civil, independente de autorização do plenário, ele tem que pedir ao plenário, por meio da mesa diretora, não pode ser independente. Né? Imagine, por exemplo, vai ter uma sessão no outro dia, chega lá uma entidade da sociedade civil, ninguém sabe de nada, ninguém foi comunicado. C. Solicitar através da assessoria da Câmara informações e conhecimentos de qualquer autoridade municipal. Olha aqui a palavra, ó. Olha aqui, ó. Né? Isso aqui em direito, né? A gente chama de conceito jurídico indeterminado. Qualquer autoridade municipal pode ser até o prefeito, né? E ela não faz mediante a assessoria da Câmara. Mais uma coisa, dirige o requerimento à mesa diretora, e o plenário, dentro do plenário, a mesa diretora vai votar, então, né? E, por último, receber representações de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades públicas municipais, está certinho, né? É uma das atribuições, né, das comissões permanentes. Tá certo, gente? A gente vai dar uma pequena pausa e retoma, né, para dar continuidade ao nosso aulão de regimento interno. Ok? Volte já. Fala, galera. Tudo bem? Professor Alex Mendes. Vamos dar continuidade ao nosso aulão de revisão para o concurso da Câmara Municipal de Natal, referente ao cargo 7, assistente generalista, né? Regimento interno, parte 3. Vamos lá? Vamos lá. Então, diz assim, no que se refere às comissões especiais de inquérito. Para aí. Quem são as comissões especiais de inquérito? Ela é uma das comissões, temporárias.
a primeira comissão temporária é a comissão especial, a comissão especial de inquérito e a comissão de representação, né? Pois bem, essa comissão, ela tem um quórum mínimo, né, de 3 membros, né, de 3 membros, eu não conto aqui, ou superior a 5. Então, fica entre 3 e 5. Fechou? Sempre lembrando que qualquer comissão, né, ela se inicia com, no mínimo, 2 membros efetivos. Então, na verdade, aqui, eu já vi que essa questão aqui, ela tem até uma ambiguidade. Os trabalhos das comissões, ela se inicia com no mínimo, 2 membros. Não está errado a letra A, tá? Não está errada a letra A, porque está no regimento. Ele fala o trabalho das comissões, então ele não se especifica quais comissões. Mas, nesse caso específico, né, os membros dessa comissão têm um quórum de 3 a 5. Perfeito? Outra questão, ela é instalada com 1/3 dos vereadores, subscrito por no mínimo 1/3. Se destina a apurar em prazo certo. Que prazo certo é esse? 120 dias. Pode ser prorrogado por uma única vez por igual período. Né? Ou ainda, um fato determinado, ou denúncia grave, né? Ou ainda envolva, né, ofensa à ordem constitucional, legal, econômica ou social, devidamente caracterizado e fundamentado. Então, o trabalho das comissões se inicia com, no mínimo, 2 membros efetivos. Lembrando que essa é uma regra que está no próprio regimento interno. Eu repito, da ambiguidade, porque quando ele fala dos membros, ele fala de 3 a 5. Ele fala, até marquei aqui, nunca inferior a 3 ou superior a 5. Mas os trabalhos aqui, estamos falando de trabalho, não os trabalhos, né? Está até escrito aqui, cadê? Artigo 56, eu marquei isso aqui, os trabalhos das comissões se iniciam com, no mínimo, de 2 membros efetivos. Né? No mínimo 2 membros. Então, os trabalhos se iniciam com 2. Mas a composição da comissão especial, que é isso que eu queria tratar, ela é nunca inferior a 3 ou superior a 5. Então, a questão número, a letra A está certa. O prazo de funcionamento será de até 120 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Também está certo. As comissões especiais de inquérito serão constituídas mediante requerimento subscrito no mínimo, está errado aqui, ó, 1/3. Os membros da comissão especial, nunca inferior a 3 ou superior a 5, serão nomeados pelo presidente da Câmara Municipal, garantindo-se a proporcionalidade. Também está certo. Veja o que ele fala, os membros. E aqui na letra A, ele fala os trabalhos. Né? Então, esse artigo 56, ele está de acordo com o artigo 72, parágrafo 1º. Marquei aqui o número da composição. Belezinha? Então, a questão que está aí incorreta é a letra C de casa. Próximo. Assinale a alternativa que apresenta, dentre outros, o dever do vereador. Entre os deveres, promover a defesa do interesse dos populares. Está aqui. Letra B de bola. Comparecer à Câmara Municipal decentemente trajado, sendo obrigatório o uso de paletó gravado em todas as sessões. Gente, não existe essa, eu botei certo, mas não existe essa expressão aqui, decentemente, obrigatório o uso de paletó gravado. Não está escrito isso no regimento interno. Procurei, eu vi que em alguns regimentos internos essa questão estaria correta. Tá? Manter domicílio na comarca. Na verdade, aqui é uma outra questão, né? Dentre os requisitos de elegibilidade previstos no artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz lá que uma das condições de elegibilidade do político é domicílio eleitoral na circunscrição. Perfeito? Então, não tem essa previsão. Prestar contas, na verdade, não é o juiz eleitoral, né? No caso específico do Estado do Rio Grande do Norte, o Tribunal de Contas do Estado. Né? Questão número 13. Considera-se em curso, né, na sanção de suspensão de 5 a 15 dias, o vereador, né? O vereador que... Então, quais são as penalidades? Marquei aqui, artigo 96. Advertência
pessoal, advertência em plenário, censura pública através da imprensa, suspensão do mandato, né, de 5 a 15 e cassação do mandato. Nesse caso específico, né, quando é que cabe essas questões aqui? Ele diz o seguinte, artigo 99, artigo 100, né? Então, por exemplo, se o vereador for advertido em plenário por mais de 2 vezes, porque se ele for por 2 vezes, cabe censura pública, mas por mais de 2 vezes, ele cabe suspensão. Se ele for, né, punido com a censura pública por faltar à compostura, ou seja, ele reincidir, né, por faltar à compostura nas dependências da Câmara, ele também é suspenso de 5 a 15 dias. Se ele faltar, né, a 10 sessões ordinárias ou 30 intercaladas, 10 consecutivas ou 30 intercaladas, em uma sessão legislativa ordinária ou extraordinária, reincidir nessa prática, ele também é suspenso. E também é suspenso, né, quando ele revelar conteúdo de debate, deliberação, documento ou informação que, por disposição regimental ou por decisão da Câmara, deva permanecer secreto. Aqui, na letra A, teria que ser, né, 10 não, se é intercalado, é 30 ou 10 consecutivas, mas aqui teria que reincidir, né, ou reincidir por falta de compostura nas dependências da Câmara, ou ter sido advertido em plenário por mais de 2 vezes. Porque aí, se ele for por mais de 2 vezes, ele já foi censurado, pública por meio da imprensa, e agora vai ser suspenso. Não tem essa previsão, né? E sem motivo justificado, não são 2, são 10, e ele tem que reincidir. Porque se ele faltar 10 consecutivos, ele sofre uma censura pública, né? Vamos lá. Agora nós vamos falar da censura. A respeito da medida de censura, como tal aplicada ao vereador, é correto afirmar que a censura pública será aplicada pela mesa diretora através da imprensa e dependem de deliberação do plenário, em sessão por votação aberta e nominativa. Está certinho. Eu até marquei essa questão aqui, né? Está no artigo 112, seu parágrafo único. Né? Quando é que cabe a censura pública? O vereador ter sido advertido em plenário por 2 vezes, e aí a reincidência cabe a censura pública, né? Então, no caso da suspensão, né, nem 3, é 4, né? Porque se ele reincidir 2 vezes em plenário é porque ele cabe a censura, comportar-se, né, sem compostura nas dependências ou faltar a 10 sessões intercaladas, consecutivas, ou 30 intercaladas, né, em uma sessão legislativa ordinária ou extraordinária. Então, a letra B fala: a sessão será pública pelos presidentes da Câmara e será pela mesa diretora. Mesa, aqui já matamos tudo, a mesa diretora. E também mesa diretora, né, sempre dependendo da deliberação do plenário em votação aberta e nominativa. Tudo bem? E vamos aqui agora para a nossa última questão dessa parte, que é remuneração, né? A gente quer ser servidor público, funcionário público, agente público, por causa da estabilidade, da remuneração, faz parte, é uma contrapartida. Para fins de remuneração, será considerado em exercício o vereador, exceto por motivo de doença comprovada. Regra. Em face de licença gestante ou licença paternidade. Regra. Para desempenho de missões temporárias de interesse do município. Regra. Para tratar, aqui está a exceção, tá? Se é tratar de interesses particulares, o prazo, inclusive, é até 120 dias. Está no próprio regimento interno, ele não recebe, não está aqui, né? Para quem gosta de regime jurídico único, se nós olharmos aqui a nossa lei complementar 122, que trata dos servidores públicos do nosso estado, do estado do Rio Grande do Norte, né?
nesse tipo de licença, que lá para o servidor público é até 3 anos, não tem remuneração, e aqui é a mesma coisa, não tem remuneração para o vereador. Então, é aqui a letra D de dado, tá bom? A gente vai dar uma pausa e volta para a parte final da nossa revisão, né, do aulão para o cargo de generalista da Câmara Municipal de Natal. Ok? Volto já. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Alex Mendes, Mentores Cursos, aulão revisão aí para aplicação, né, na verdade, reaplicação, né, da prova para o cargo de assistente generalista da Câmara Municipal, né? Vamos aí para a nossa última parte, né, da, do aulão, né? Então, vamos lá. A respeito da Comissão de Ética Parlamentar. Então, a gente viu no decorrer do nosso aulão que a Comissão de Ética Parlamentar é uma exceção à regra, a quantidade de membros, né? A Comissão de Ética Parlamentar é uma comissão, perdão, comissão permanente, e ela é composta de 3 membros, né? Diferente da regra geral, que é de 5. E uma outra exceção, ela de justiça e redação final, que também são 7 membros. Bem, aqui se compete a Comissão de Ética Parlamentar, né? Ela se compromete, né, a se pronunciar, parecer emitido em 15 dias, né? E esse parecer é formal. Ele visa o quê? Perdão, fatos que comprometam a conduta e o decoro do parlamentar, né, do vereador, no exercício do mandato. Então, já até vi aqui a questão que está correta. Bom, quais são as penalidades aplicadas desse parecer? Advertência em plenário, censura pública e suspensão de 5 a 15 dias. Fechamos, né? Então, a letra diz, na eleição dos membros titulares suplentes, por força de razões de ordem ética, vedado o direito de voto aos candidatos aos respectivos cargos. Como é que vai se vedar? O vereador tem que votar, né? Comissão de ética deve ser constituída por um terço dos membros titulares, a composição de 3 membros, né? Letra C de casa. Compete à Comissão de Ética Parlamentar pronunciar-se formalmente sobre fatos que comprometam a conduta e decoro do parlamentar do vereador, ficou até redundante, né? Parlamentar, o vereador é um parlamentar, no exercício do mandato. E D, cabe à mesa da Câmara providenciar durante o mês de janeiro, na primeira e segunda sessões legislativas de cada legislatura, a eleição dos membros. Nós vamos lembrar que a sessão legislativa ordinária, ela começa somente em fevereiro, né? Fechou? 17, né? Bom, vamos falar das sessões ordinárias, como elas são divididas, qual é a sua composição? Então, a composição, né, das sessões ordinárias, ela se resume a pequeno expediente, ordem do dia, horário de lideranças e explicações pessoais. Já matamos, né? Vamos lá. Pequeno expediente, ordem do dia, horário de lideranças e explicações pessoais. Acertamos. Então, aqui já está errado, abertura dos trabalhos, né? Pauta do dia, não tem. Essas discussões não tem, não existe esse grande expediente, tampouco a conclusão. Início das atividades, não é pequeno expediente, pauta do dia não existe expediente maior, é pequeno expediente, não é grande expediente, é expediente, e não existe deliberação. Também não existe início dos trabalhos, né? Pauta do dia é muito menos, debate não tem, é expediente, e não existe deliberação. Fechou. Questão número 18. Essa aqui, perguntas mais diretas, no padrão aí, no padrão FUNCERN, né? Beleza? Então, vamos lá. Então, de lá, as vagas na Câmara Municipal de Natal surgem mediante extinção ou perda, né? Porque o cargo fica vago, né? Pode ser chamado suplente, pode ser votado, existe uma outra votação, né? Então, de lá.
A extinção do mandato pode ocorrer, eu fiz algumas anotações sobre essa questão aqui, né? Então, a extinção, né, do mandato pode ocorrer em virtude de... Bom, quando ele está licenciado, né, para tratamento de saúde, ele não há extinção de mandato, né? Renúncia, ela pode acontecer, inclusive a renúncia é feita por escrito, e só vale após a leitura em plenário, né? Não existe essa expressão exoneração, né? A exoneração, né, lá para o servidor público é uma forma de vacância. Inclusive, lá na forma de vacância, ela pode ser feita a pedido ou, né, pode ser feita de ofício pela administração pública. A aposentadoria, né? Não existe a aposentadoria como forma de extinção. Até marquei aqui, a gente já falou sobre esse assunto, né? Que pode ser feito por meio de morte, né? O servidor parlamentar morreu, né? Ocorre a extinção do mandato. Renúncia, né? A gente já viu por escrito, né? Depois, cassação, né, dos direitos políticos, e não existe nessa questão, né? Essa questão de cassar os direitos políticos, porque essa expressão, né, é proibida a cassação de direitos políticos, perda ou suspensão, condenação por crime eleitoral que acarrete a perda do mandato, incidência, né, dos impedimentos do mandato estabelecido em lei eleitoral, ausência de posse, caso o servidor o parlamentar seja eleito, mas não tome posse, né? E a perda do mandato dentro do regimento interno, que ele chama de cassação, mas é a perda do mandato dentro, mas a renúncia, né? Dentro dessas possibilidades, né? Questão 19, né? Bom, aí fala em relação ao recesso, né? Ele fala em reuniões extraordinárias, depois das sessões extraordinárias, nós já vimos, né, que nesse caso específico, né, as sessões extraordinárias, elas são convocadas, né, por um terço, né, perfeito? Dos membros do regimento interno, né? Até marquei aqui, né? Perfeito? E não é reunião, é sessão extraordinária. Perfeito? É vedado à Câmara Municipal realizar sessões no recesso parlamentar. É possível o recesso parlamentar, né? Pode ser feito mediante, né, requerimento, eu coloquei aqui, né? Deliberação da mesa ou requerimento de um terço dos vereadores, e pode ser feito essa solicitação por meio do prefeito, né? Bom, no recinto do plenário, durante as sessões, serão admitidos os vereadores, funcionários da Câmara, em serviço e profissionais de comunicação credenciados. Está certinho, né? Ah, mas tem audiência pública. Tudo bem, mas a regra é essa. E, por último, as sessões ordinárias devem ocorrer em dias úteis. A gente já viu que as sessões elas ocorrem a partir das 9, né? Eu coloquei aqui essa questão. O artigo é o 107, qualquer pessoa pode assistir, né? E as sessões, as ordinárias, né, artigo 108, né, realizadas de segunda a quinta-feira, né, bem tranquilo, inicia às 9h30, termina às 13 horas, nós vimos isso, né, agosto, setembro e outubro, e o 113, né, 9 horas, com duração de 2 horas e 30 minutos. Artigo 113 é essa questão. Então, fechou. Questão da letra C. Então, não existe essa previsão de 8 horas. A questão número 20 diz: nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Natal, Câmara Municipal Natal é a sede da Câmara Municipal, analisa as afirmativas a seguir. Letra A, havendo motivo relevante, por decisão da maioria absoluta dos vereadores, a Câmara poderá se reunir em local distinto. Está certinho. A Câmara Municipal tem sede na cidade do Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, desenvolvendo suas atividades no Palácio Padre Miguelinho. Também está certo. As reuniões da Câmara nunca poderão, está errada a palavra aqui, nunca, né? Poderão.
né? A gente até viu a votação da maioria absoluta. E o presidente da Câmara é quem decidirá e expedirá portaria para que ela possa se reunir. Na verdade, não tem portaria nenhuma, é votação mesmo dos vereadores, maioria absoluta. Bom, então a número 3 está errada, a número 4 também está errada, e estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2. Tudo bem? Gente, nós chegamos ao fim da nossa aula de revisão. É claro, óbvio, que o assunto ele é inesgotável, mais de 200 artigos do regimento interno, mas o que a gente tentou fazer, né, até bem parecido com o que a FUNCERN fez, né, pediu uma única questão de um assunto simples, foi tentar abordar os temas que são, né, eventualmente e cotidianamente abordados nas provas de concurso público que versam sobre regimento interno de Câmara Municipal, beleza? E eu vou escrever aqui, que está o gabarito, né, mas eu vou escrever aqui o que eu desejo para todos nessa prova. Boa sorte. E que Deus, na infinita misericórdia, continue abençoando todos, inclusive seus familiares, tá bom? Forte abraço e espero vocês no dia 24 com constitucional e administrativo para que eu possa também permitir que você feche a prova de constitucional e administrativo, tá bom? Forte abraço, fique com Deus.